Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre vencendo as tentações. Para que nós possamos ter uma vida cristã abençoada, nós precisamos vencer as tentações. E as tentações, elas nascem da natureza humana e de desejos interiores. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após de ter sido consumado, gera a morte. Esses desejos são partes da natureza humana caída e refletem a batalha interna entre o espírito e a alma. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, ele diz assim: andai no espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne, pois a carne deseja aquilo que é contra o espírito, e o espírito aquilo que é contra a carne. E na descrição do texto, o apóstolo Paulo vai trazer a diferença entre as obras da carne e o fruto do espírito. Essa luta interior acontece na vida do cristão. E o crente, ele precisa entender que cada vez mais ele precisa se alimentar da palavra, viver uma vida no espírito, para que ele possa vencer a tentação. Nós vemos também a influência de Satanás e do mundo. O diabo é uma figura central no ato de tentar. Nós podemos observar isso na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Podemos observar isso também lá no Jardim do Éden, com Adão e com Eva, quando a serpente, ou seja, o tentador em forma de serpente, ele tentou a mulher e o homem, e eles caíram na tentação. Já o nosso Senhor Jesus Cristo, não. Ele venceu a tentação pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja o que é que Pedro diz. Ele diz que o diabo anda ao derredor, rugindo, buscando a quem possa devorar. E qual é o conselho? Qual é o ensino que Pedro nos traz? Ele diz assim: ao qual resistam-lhes firmes, permanecendo na fé. É através da fé na palavra de Deus que nós vamos vencer a influência de Satanás. Mas não somente isso, a tentação também, ela é promovida pelo mundo e suas influências. Quando eu falo de mundo, eu estou falando sobre o sistema dos valores mundanos, que estão em desacordo com os princípios da palavra de Deus. 1 João, capítulo 12, versículos 15 e 17, fala sobre o amor ao mundo e os desejos da carne. O apóstolo João diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Veja, nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas hoje, cada vez mais, elas têm essas necessidades de ostentar uma vida que não é a realidade. Vejam as postagens das pessoas na internet. Aquilo não é a vida real. Aquilo é um modelo de vida que eles querem que as pessoas os conheçam por aquele estilo de vida que eles estão vivendo. E nós precisamos entender que o mundo e suas influências, eles vão tentar, de todas as formas, nos fazer cair. Mas nós não podemos deixar que o amor do mundo e as nossas inclinações internas, eles sejam um fator decisivo para que nós sejamos, muitas vezes, tentados e caídos. A tentação também, ela pode servir como uma prova que revela a genuinidade da nossa fé e a integridade moral de uma pessoa. Tiago, capítulo 1, versículos dos 2 ao 4, encoraja: meus irmãos, tende motivo de grande alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, ela produz uma perseverança, e depois de vocês haverem vencido a tentação, a sua obra será completa. Jesus, irmãos, ele nos deu o segredo de como enfrentar
e vencer a tentação. E ele fez isso utilizando a palavra de Deus, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Para isso, eu e você precisamos entender que a tentação, ela produz em nós também desenvolvimento espiritual e dependência de Deus. Enfrentar tentações nos ensina a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias forças. O problema de muitos que caem é porque eles confiam mais neles do que dependerem de Deus. É algo que nós precisamos decidir se quisermos viver a vida cristã vencendo as tentações. Nós precisamos confiar mais em Deus e depender menos de nós. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, Paulo fala sobre a importância de reconhecer a fraqueza humana que o homem tem. Porque ele tinha um espinho na carne e ele ora a Deus para que ele tire esse espinho da carne de Paulo. Mas Deus, nas 3 vezes que ele orou, traz a mesma resposta. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então o apóstolo Paulo disse: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Um cristão genuíno e verdadeiro, ele vai se gloriar nas fraquezas que ele tem, e não se gloriar em coisas que ele faz. Para quê? Para que o poder de Deus venha o fortalecer, para que ele seja cada vez mais dependente de Deus e assim possa vencer as tentações. A tentação, ela tem um objetivo também de expor desvios e estimular o arrependimento. Nós podemos observar na vida do rei Davi, no Salmo 51, quando ele expõe o seu arrependimento, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele foi tentado e caiu. Irmãos, nós precisamos entender que a tentação tem um objetivo único: nos desviar dos planos e dos propósitos de Deus. Daí a importância de nós entendermos que em nós mesmos nós somos fracos, mas nele nós somos mais que vencedores. Além disso, a tentação pode nos refinar e nos preparar para o serviço. Assim como a tentação de Jesus foi um prelúdio para o seu ministério público, vencer tentações frequentemente preparam os crentes para um serviço mais eficaz no reino de Deus. A vida cristã, ela é uma vida de serviço ao próximo. A vida cristã, ela é uma vida de serviço na igreja local. A vida cristã, ela é uma vida de serviço a Deus. Então, se você está com a sua vida baseada em servir o próximo, em servir a igreja local e em servir a Deus, você está desenvolvendo verdadeiramente a vida cristã. Se você não está servindo ao próximo, servindo a igreja local e servindo a Deus, você precisa urgentemente avaliar como você está vivendo a sua vida. Amém? A tentação é inevitável na vida cristã, mas a Bíblia nos fornece as ferramentas necessárias para enfrentá-la. Compreender sua origem nos ajuda a sermos mais vigilantes, enquanto entender o seu propósito nos encoraja a perseverar e crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, sempre provendo uma saída para que nós possamos resistir. Portanto, através da fé, do conhecimento da palavra e da dependência do Espírito Santo, podemos viver vitoriosamente, superando as tentações que possam surgir no nosso caminho. Viver a vida cristã é vencer as tentações. Viver a vida cristã é viver uma vida de serviço ao próximo, de serviço à igreja local, aonde Deus nos plantou, e uma vida de serviço a Deus, dedicada às orações, dedicada à comunhão, ao partir do pão e ao congregar fielmente e permanecer e perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém? Eu creio que Deus tem nos abençoado muito com esse tema sobre vida cristã. Se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, acionar os sininhos das notificações, porque quando colocarmos um novo vídeo, você será avisado e abençoado com esses ensinamentos. Eu louvo a Deus pela tua vida, agradeço pelas suas orações
e pelo investimento que você tem feito no nosso ministério. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.